Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, terça-feira, 24 de setembro de 2024. Tá chegando a hora. Meu irmão, o torcedor alvinegro só pensa no jogo de amanhã contra o Só São Paulo pensa no naquilo. Morumbi. É verdade, só pensa naquilo. Qual que era a personagem da escolinha do professor Raimundo mesmo? Era aquela senhorinha, como é que era o nome dela? Eu não vou lembrar o nome agora, mas era uma personagem bem engraçada, né? Uma Era velhinha. engraçada mesmo. Bela, Dona Bela. Dona Dona Bela, Bela, isso pesquisei aí. aqui rapidamente, era muito engraçado. O torcedor alvinegro só pensa naquilo, e aquilo que a gente está falando, que a gente está se referindo, é esse Botafogo e São Paulo. São Paulo e Botafogo do Morumbi vale uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, jogo às 9h30, horário nobre, jogo com transmissão da TV Globo. Estarei lá, vou mais tarde para São Paulo, chego um dia antes, vou tomar hoje uma cerveja com o pessoal da Sampa Fogo, da Raiz Alvinegra, no bar Salvador, em Moema. Quem quiser chegar, será muito bem-vindo. E amanhã tem o pré-jogo ao lado do metrô Butantã, na Praça Monte Castelo 76. São dois eventos diferentes, um hoje para tomar uma cerveja para dar uma aliviada no estresse, e o de amanhã, né, para também dar uma aliviada no estresse, mas confraternizar com ainda mais botafoguenses. Vai ter uma invasão. Como eu estava falando, Joaquim, a gente só pensa nisso, ninguém consegue mais trabalhar, ninguém rende mais nos estudos, o cara que está na faculdade está lascado se tiver uma prova, o garoto que está na escola também não consegue mais pensar na prova de matemática, na prova de química, tá todo mundo pensando no jogo. E é normal, né? Afinal de contas, a gente já não participava de uma partida tão importante desde 2017, né? Aquele Botafogo e Grêmio foi o último grande momento assim do Botafogo em competições internacionais. A gente até classificou para as quartas de final de Copa Sul-Americana, mas assim, Libertadores tem um outro peso, mexe muito mais. A gente acabou de sair de um jogo importantíssimo, um clássico, uma vitória contra o Fluminense que garantiu a liderança do Botafogo por mais uma rodada, e já vamos entrar numa outra história ainda mais louca, ainda mais nervosa, ainda mais tudo, Joaquim. Eu tô aqui me descabelando, eu sei que você não consegue fazer o mesmo aí, nem o Medina, nem o Lelê, mas você tá de outras formas tentando conter essa ansiedade que está quase explodindo dentro do seu corpo. Como é que você está, meu amigo? Está aflito? Está confiante? Está tenso? Eu não sei mais descrever absolutamente nada, Joaquim. Bom dia. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do Setor Visitante. Cara, a ansiedade lá em cima, na verdade, depois no domingo, já depois do jogo do Fluminense, eu já estava completamente enlouquecido com esse jogo da Libertadores. Ansiedade lá em cima, mas confiante. Estou bem confiante e sem soberba nenhuma, sem arrogância nenhuma, não é clima de já ganhou, mas eu acho que, porra, a gente tem time para conseguir, né, os objetivos, passar pelo São Paulo, quem sabe até ser campeão, o brasileiro, da Libertadores. Acho que a gente nunca teve um time como esse agora que a gente pode afirmar, não, esse time é totalmente capaz, né? Então, eu tô bem confiante. A gente aqui tem o feedback, né, dos torcedores do Botafogo, então assim, a gente não fica restrito à nossa bolha. A gente ouve todo tipo de opinião. E acho que é uma das poucas vezes, assim, desde que eu entrei aqui na internet para fazer live, né, para marcar uma presença aqui com o torcedor do Botafogo, falando, né, uma resenha sobre o nosso glorioso, poucas vezes eu vi a torcida do Botafogo tão confiante numa classificação, cara. E acho que algumas pessoas até confundem, né, com soberba, né? O torcedor do Botafogo agora ficou arrogante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente o torcedor do Botafogo, ele assiste os jogos do Botafogo. E você assistindo os jogos do Botafogo, né, é um futebol ofensivo, que dá gosto de ver. E isso não só os botafoguenses falam, até profissionais, né, outros jornalistas, né, que acompanham de maneira mais genérica o futebol brasileiro falam. O Botafogo hoje ele tem um estilo de jogo agradável, né? As pessoas gostam de ser escaladas para trabalhar nos jogos do Botafogo. Então, assim, é um time que não muda o seu estilo de jogo,
quando vai jogar fora de casa. Então, muito provavelmente, a gente vai ver um Botafogo tentando controlar a partida, um Botafogo com mais posse de bola, um Botafogo com um volume de jogo absurdo, né, como foi no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi. E uma coisa assim que me deixa confiante é porque eu acho que a gente vai repetir a atuação do primeiro jogo, talvez com o São Paulo um pouco mais perigoso, mas eu acho que vai dar mais Botafogo. E uma coisa que me deixa muito confiante, Joaquim, é que dificilmente esses caras vão ter tanta falta de sorte nas finalizações como aconteceu lá no Newton Santos. Eu vejo o Botafogo chegando bastante, finalizando bastante, e dessa vez eu acredito que a bola vai entrar. Não é possível que os deuses do futebol estejam contra o Botafogo. Ai, bom, essa parte aí de fazer os gols eu venho falando, né, nos últimos vídeos e lives aí, que apesar do Botafogo ser um time muito eficiente, né, tem me incomodado. Eu tenho direito de ficar incomodado ainda, né. Eu fico meio incomodado com a quantidade de gols que o Botafogo perdeu, especialmente nos últimos jogos. Mas eu tenho a confiança de que a gente vai conseguir fazer um bom jogo, conseguir fazer os gols necessários, pelo amor de Deus, nada de 0-0, pênalti. Mas, assim, essa outra parte que você fez a introdução aí falando de que tem gente dizendo que o torcedor do Botafogo tá arrogante e tal. Cara, isso é muito chato, né? Porque, na verdade, tudo que vem do Botafogo gostam de interditar, né? Se reclama da arbitragem, é chororô. Tudo do Botafogo, o botafoguense não pode falar que interditam. E agora, como o Botafogo ficou tanto tempo aí na Pindaíba, e isso era tão cômodo, né? Cômodo para os rivais, era tão confortável, né? Você ter um Botafogo frágil, sem dinheiro, o coitadinho que estava sempre ferrado. O Botafogo agora conseguindo bons resultados, liderando o campeonato mais uma vez. E isso está incomodando. Aí começa essa história de que o Botafogo está arrogante. Eu não vejo arrogância nenhuma, eu vejo confiança. Arrogância é quando a gente vê aí o pessoal antes de um clássico, né, como a gente viu rivais nossos fazerem, dizendo que ia dar goleada, que era um timeco, que não sei o quê. Não tem ninguém aqui desrespeitando o São Paulo, pelo contrário. Até os outros vídeos de influências botafoguenses, de outros influenciadores alvinegros e tal, não vi ninguém desdenhando do São Paulo, dizendo que vai ser moleza, que já ganhou, nada disso. Agora, a gente tem confiança de que tem um bom time, tem confiança de que pode fazer os gols que nos últimos jogos andou, né, deixando de fazer, e que tem um time muito forte, totalmente capaz de vencer o São Paulo. Agora, sim, não é desrespeito nenhum ao São Paulo. A gente não está desqualificando o São Paulo. E sobre o andamento do jogo, eu acho que o Botafogo acabou ficando mais favorito, por incrível que pareça, para esse jogo fora de casa. Porque tem um detalhe que você falou que pesa muito, que é o comportamento da torcida do Botafogo por causa dessa ansiedade, e essa ansiedade às vezes acaba passando para o time em campo. Então, nesse momento, acho que talvez seja até melhor mesmo decidir fora de casa. E a gente, de certa forma, empurra um peso para o São Paulo, porque o São Paulo, como é um time muito grande, de uma camisa muito pesada, multicampeão e tudo, é difícil você explicar para o torcedor do São Paulo que o São Paulo vai jogar em casa com o Morumbi lotado, jogando na retranca o tempo todo. É difícil você convencer o São Paulino disso. Então, eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja totalmente enganado, eu tenho a impressão de que o São Paulo vai tentar sair para o jogo, e eu acho que isso torna o Botafogo mais favorito, porque tudo que o Botafogo quer é um time que ataque e deixe espaço. Então, eu acho que esses são argumentos bons para considerar o Botafogo favorito. E também não acho nenhum absurdo, porque andei vendo a opinião de jornalistas, até de influenciadores são paulinos e tal, e eles estão preocupados. Eu vi ontem um canal de um São Paulino lá debatendo uma espécie de setor visitante do São Paulo, e eles, de forma unânime ali, considerando que é um jogo muito difícil para o São Paulo, que o Botafogo tecnicamente é muito superior,
e apostando muito nessa coisa de jogar em casa com a torcida e tal, que é válido. Eles têm que ter essa esperança. Se agarrar em alguma coisa também, né? Exato. É isso aí. Nem que seja uma coisa mística. Enfim, se você ainda não está confiante, você que está assistindo o Setor Visitante, depois de tudo que a gente falou, dá uma olhada aí no site do GE. Tem uma matéria aqui falando 5 vezes em que o Botafogo venceu, decidindo um mata-mata fora de casa. A matéria do Giba Pérez, que está lá em São Paulo. Ontem fez um vídeo lá no Morumbi explicando como é que vai ser ali o setor visitante, a torcida do Botafogo, a visão, né? Um vídeo bem legal que ele fez, né? Já está em São Paulo, o vídeo da A Voz do Setorista. É só clicar aqui, depois vocês entrem lá e cliquem. O primeiro resultado que o Giba Pérez trouxe foi a decisão de 1995. O Botafogo venceu por 2-1 no Maracanã e lá no Pacaembu empatou por 1-1 e conseguiu, né, o segundo título brasileiro, um título muito festejado. Eu e o Joaquim éramos vivos, já éramos conscientes do que estava acontecendo. Eu tinha 12, acho que o Joaquim deveria ter ali uns 14 anos. Então a gente comemorou bastante e queremos mais. Queremos tomar uma cerveja, porque naquela época não podia, né? 12, 14 não dá. Só para maiores de 18 anos. Hoje nós somos maiores, bem maiores de 18 anos, já estamos ali na casa dos 40, né? E queremos a repetição, né, de uma comemoração no jogo. Se for na Libertadores, vai ser fora de casa, né? Libertadores, né, a final em Buenos Aires, né, independentemente contra o adversário que for, né, pode ser o River, no Monumental, pode ser o Atlético Mineiro, aí seria no outro estádio, mas ainda assim seria fora de casa. Então tem essa lembrança muito legal da final do Campeonato Brasileiro de 95. Tem também o Torneio Rio-São Paulo de 98, né, na semifinal, né, o Botafogo enfrentou o Santos, né? Aqui, o Botafogo viajou para a cidade de São Paulo com um empate em 0-0 com o Santos na ida da semifinal do Torneio Rio-São Paulo. O time do Bebeto precisava vencer no Pacaembu para se garantir direto, mas a vaga veio com mais sofrimento. O Túlio abriu o placar para o botafoguense, Jair fez 2-0. Quando parecia que seria uma vitória tranquila, os santistas buscaram um empate num espaço de 3 minutos. A decisão foi para a disputa de pênaltis e terminou com a vitória do Glorioso. O clube terminou campeão ao bater o São Paulo na final. A Copa do Brasil de 2014, esse jogo aqui foi foda, o Botafogo e Ceará, né? O Ceará venceu no Rio de Janeiro, só precisava de um empate em casa ou até uma derrota por 1-0 para avançar, e o Botafogo, né, venceu ali com o gol do André Bahia aos 51 minutos. Tem a Libertadores 2017, decisão fora de casa. A gente tem aquele Botafogo e Olímpia, né, que o Botafogo ganhou nos pênaltis. Foi 1-0 aqui, 1-0 lá. Colo-Colo a gente também decidiu lá e passou. E lembrando aqui também dessa Libertadores de 2024, a gente vence o Palmeiras, empata lá 2-2 e se classifica para essa quarta de final contra o São Paulo. Então, torcedor, você tem vários motivos para confiar na classificação do Botafogo. Ainda tem coisa para falar, mas eu esqueci de colocar o banner e pedir para vocês chegarem junto aqui, ajudando o setor visitante com like, né, se inscrevendo também. Estamos quase chegando aí aos 67.100 inscritos. Precisamos muito aí de vocês para chegar na nossa meta. E também tem o clube de membros a partir de R$5. Vocês ajudam bastante o canal. Rapaz, tá vendo, né? Eu falei que o torcedor do Botafogo não conseguia render em mais nada, tava com a cabeça completamente distraída, focada no jogo. E eu agora, com mais de 10 minutos de live, que eu venho pedir o like. Mas tem uma matéria muito legal do meu amigo Tauan, do vídeo, portal né? Gol. Não é live, é vídeo. É live, é vídeo. Pô, eu tô completamente desnorteado aqui, Joaquim. Mas olha só, meu amigo Tauan, do portal Gol, fez uma matéria bem legal, cara, falando do peso do jogo de ida no mata-mata da Libertadores. Ele fez um levantamento das últimas Libertadores de 2022 para cá, né? Então aqui, ó, de 2022 para cá, quem empatou a primeira em casa se classificou 6 vezes. O Talheres, em 2022, o Corinthians, em 2022, passou nos pênaltis contra o Boca, o Atlético Paranaense, nas quartas de final, em 2022, o Boca Juniors, 2 vezes ano passado, nas quartas e nas semis, e o Fluminense nas semis, né, contra o Internacional. O Fluminense empatou 2-2 no Maracanã e venceu 2-1 no Beira-Rio. Quem ganhou em casa passou 11 vezes. Assim, quando você vence a primeira em casa, a chance de você passar é muito grande. Mas quem empatou fora de casa, classificou 7 vezes. Então, assim, o Botafogo empatou em casa e o São Paulo empatou fora.
Quando você empata em casa, 6 times passaram. E quem empatou fora, 7 passaram. Então, assim, é muito equilibrado, cara. Não é um negócio assim, quem empatou em casa passou 2 vezes, quem empatou fora passou 11. Não é um negócio desequilibrado. A Libertadores é uma competição marcada pelo equilíbrio. Os brasileiros têm dominado nos últimos anos, mas mesmo assim a gente vê algumas eliminações, alguns resultados estranhos, alguns times assim que você fala assim, esse time aí não bota medo em ninguém, o orçamento do meu time brasileiro é muito maior, a gente vai atropelar. E aí, meu irmão, quando a bola rola, a gente vê que é mais ou menos tudo igual na Libertadores, um campeonato muito difícil, tanto é que o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors ano passado. Né? O Boca Juniors mal das pernas, o Boca Juniors já não se encontra aí, tem um bom tempo, mas passou. E a gente vê aqui, né? Se o Botafogo passar, essa estatística vai estar igualada. Quem empatou em casa a primeira passou 7 vezes e quem empatou fora de casa permanece com 7 classificações. Mais um motivo aí para a gente acreditar e confiar nessa classificação do Botafogo. Sem dúvidas. Eu acho que o botafoguense tem que estar confiante mesmo. E eu fico me perguntando assim, se o botafoguense não estiver confiante agora, quando que ele vai estar, né? Porque com o time que a gente tem, liderando o campeonato, com os jogadores que a gente tem, o treinador que a gente tem, eu não sei o que mais o botafoguense está esperando para ficar confiante. Agora, é o que você falou, Libertadores nem sempre dá a lógica. Se for falar de futebol, o Botafogo tem uma vantagem muito grande, porque o time é mais forte, tecnicamente melhor, fisicamente melhor. Agora, se fosse por isso, ficar no campo da teoria, não precisava nem disputar o jogo. Né? Eu olhava aqui e falava, esse aqui eu tenho um time melhor, então já dá 2-0 para esse daí, não precisa ter jogo. O São Paulo vai endurecer o jogo, tem um time bom e, enfim, foi campeão ano passado da Copa do Brasil. E é mata-mata, né, cara? É aquilo que eu já falei algumas vezes. O mata-mata, ele, de alguma forma, você iguala as forças, né, dos times. Às vezes um time que tecnicamente está abaixo, ele iguala na vontade ou na pressão da torcida. De alguma forma também tem o fator sorte, né? E para quem duvida disso, já falei várias vezes, né? O campeonato ponto corrido é um campeonato de regularidade. Mata-mata, você conta com o fator sorte, você conta com outros fatores que podem acabar com a sua trajetória ali em um jogo, uma expulsão, um pênalti. A grande prova disso é que o Campeonato Brasileiro só passou a ser disputado em pontos corridos a partir de 2003, né? Foi o Cruzeiro campeão. Isso. Até então, a gente tinha praticamente um campeão diferente todo ano, né? E a gente até criou aquele conceito, né, de que tem 14 times grandes no Brasil e tal, que era muito verdadeiro, né? Para aquele momento. Mas a gente vê que depois que passou a ser pontos corridos, que você vai premiar o time que tem a melhor estrutura, a melhor base, melhor elenco, né? Que o planejamento é mais bem feito, você vê, você mede isso nos pontos corridos. Né? Então, esses fatores de igualar na força, na vontade, na sorte, na torcida e tudo, isso a partir de 2002, a partir de 2003, né? Isso diminuiu muito. Você passou a ter um número de campeões bem menor. Na Libertadores a gente já viu o Once Caldas ser campeão e outros mais, então não dá para o botafoguense achar que porque o time é melhor já ganhou. Vai ser uma parada duríssima, mas temos totais condições de vencer. Rapaz, e você falou do Once Caldas, aí tem uma estatística que nos últimos anos terminados em 4, sempre tem um campeão inédito. Aí, se eu não me engano, Argentino Júnior em 84, Vélez Sarsfield em 94, Once Caldas em 2004, São Lourenço em 2014 aí, ó, que beleza. E o único que seria um campeão inédito com os times que estão na Libertadores agora é o Botafogo. Então, assim, seguindo essa lógica recente, mais um motivo para vocês ficarem confiantes aí, vocês gostam de superstição, só pode ser o Botafogo, né? Seguindo essa lógica dos últimos anos terminados em 4. Bom, vamos falar aqui, mudar um pouquinho o assunto, né? E falar da Leila, né? Leila que quer que a CBF
olhe para o fair play financeiro. E ela disse aqui o seguinte: já falei diversas vezes, soube que já houve um estudo na CBF, está pronto para a implementação de fair play e não se deu andamento. Acho fundamental. É um absurdo clubes que não pagam salários, não pagam tributos, continuarem contratando e não se fazer absolutamente nada. Essa determinação tinha que vir da CBF. Se esperar os clubes se organizarem, não vai acontecer nunca, porque o interesse de muitos clubes é que continue assim. Enxergam só a conquista do próximo título. Se quebra o clube, não tem problema algum. Sou mais radical. Acho que tem que ter fair play financeiro. Clubes que não pagam em dia ficarem impedidos de contratar e o presidente se responsabilizar pessoalmente pelas irresponsabilidades. Só assim o futebol brasileiro teria jeito, porque senão espera o clube quebrar. Vem essas SAFs, entram, às vezes a SAF que nem tem tanta credibilidade, é uma pena, porque é um produto maravilhoso. Bom, essa parte final aí, né, tá falando nada com nada. Mas o início, né, quando ela fala, né, clubes que não pagam tributos, clubes que não pagam salário em dia, clube que tem, né, que não estão honrando com seus compromissos, e não deveriam contratar, isso aí eu concordo com ela, e acho que essa fala dela tem mais a ver com o Corinthians do que com o Botafogo. E realmente, eu acho um absurdo, né? Você tá devendo uma porrada de clube, sendo notificado toda hora na justiça, na FIFA, né? E ao mesmo tempo faz contratações milionárias, mesmo que com contratações de jogadores. Queria saber a opinião do meu amigo Joaquim Marques sobre esse tema e sobre essa fala da Leila. Bom, a fala da Leila, como você falou, no começo ali faz sentido, depois ela se embananou ali, se perdeu, mas faz todo sentido. E para mim ficou muito claro que foi uma alfinetada no Corinthians, né? Porque a gente está acostumado a esses assuntos aí relativos a fair play financeiro, normalmente são endereçados ao Botafogo e ao John Textor, mas dessa vez para mim está muito claro que foi para o Corinthians, e eu acho que está certo, porque você vê, o Corinthians não pagou lá o Cuiabá pelos direitos de um jogador, está devendo o Cuiabá, mas está gastando milhões contratando outros. Quer dizer, o time com uma dívida estratosférica, uma disparada, a maior dívida do futebol brasileiro hoje, e continua gastando rios de dinheiro. Então, eu acho que faz sentido. O que não faz sentido é esse debate do fair play financeiro ter começado agora. Eu acho que o mínimo, inclusive, vale para o seu Landim, essa turma toda aí, tinham que ter, pelo menos, a dignidade de esperar essa temporada encerrar. Vamos marcar uma reunião para janeiro do ano que vem e vamos começar a desenhar isso, porque senão fica uma coisa muito choro de perdedor, né? Igual o Landim fez, tomou de 4-1 do Botafogo e vai falar, bem-vindo à era das SAFs sem fair play financeiro. E outra coisa que eu acho que não faz o menor sentido, e que eu acho que aí é uma questão muito maior, né, porque seria envolvendo a FIFA, é que eu acho o seguinte, os clubes têm que todos virar SAF, cara. Porque não tem lógica você querer regulamentar as coisas misturando SAF com clube associativo. Pelo exemplo do Corinthians, né? Porque quando é SAF é uma empresa. E empresa, se não pagar os impostos, se tiver com dívida, a empresa quebra, cara. E aí como é que você faz? Você tem um lado que é SAF, que precisa manter as contas em dias, porque senão a empresa quebra. E do outro lado você tem um clube associativo que fica na farra do boi. Né? A mentalidade do Corinthians, por exemplo, está endividado, gasta milhões porque está com medo de ser rebaixado. E eles já ficam pensando, bom, se a gente for rebaixado, ano que vem vai sair caro, porque a gente vai perder um monte de jogador, a gente vai perder cota de TV, vai perder um monte de coisa. Então, acho que sai mais barato fazer uma loucura agora e gastar dinheiro. É o que eles estão fazendo. Né? Então, eu acho o argumento da Leila, eu acho correto, só acho esse momento inoportuno, e eu fico me perguntando se, na época que o Palmeiras estava lá na Pindaíba, dependendo de aporte financeiro do Paulo Nobre, se alguém do Palmeiras ia falar em fair play financeiro. Perfeito, Joaquim, perfeito. Bom, rapaziada, deixa eu colocar aqui na tela o recado da Parimate, parceira do setor visitante, lembrando que é apostas só para maiores de 18 anos, joguem com responsabilidade. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimate?
Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimat oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimat oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimat usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso, pessoal. Grande abraço para vocês, Joaquim. Amanhã a gente se vê aqui na live pré-jogo, nossa resenha. E vamos lá, partiu São Paulo. Tamo junto. Valeu, boa viagem aí. Abraço.